desafios do Brasil em relação à agenda do saneamento e o cumprimento da ODS 6. Vou apresentar o nosso palestrante, o nome dele é Rubens Filho. Ele é jornalista formado pela Universidade de Taubaté de São Paulo e mestre em sustentabilidade, saúde e meio ambiente pela Universidade de São Paulo também. Atualmente é coordenador de comunicação do Instituto Trata Brasil. E agora eu vou passar a palavra para você, Rubens, quando você quiser. Tá bom. Gente, boa tarde, noite. Obrigado pelo convite. Pelo que eu estou entendendo, hoje a gente encerra, então, é isso? Isso, a gente encerra a semana da ODS. Fechar com chave de ouro. Já tiveram a oportunidade de passear bastante sobre alguns outros ODS. Bom, como explicado, eu faço parte do Instituto Trata Brasil, né? Eu vou até compartilhar aqui. Já posso a gente começar a compartilhar? Sim, pode, fica à vontade. Então, vou compartilhar com vocês a minha apresentação. Caso dê algum problema, caso trave e tal, enfim, eu retorno, mas acho que tá dando para ver direitinho, qualquer coisa a gente avisa. Perfeito, tá bom. Bom, então vamos lá. Então, minha palestra hoje é para falar sobre os desafios do Brasil em relação à agenda do saneamento e o cumprimento do ODS 6, né? Bom, eu vou começar do zero, né? O que é o Trata Brasil para quem não conhece, porque, enfim, tem muita gente que não sabe quem somos nós, né? O Trata Brasil ele é uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, né? É muito similar a uma ONG, né? A diferença é que a gente não recebe doação de pessoas físicas, a gente não tem nenhuma página de doação no site do Trata Brasil para contribuir com as nossas causas, com os nossos projetos. Na verdade, nós somos uma OCIP, então a gente faz vários tipos de pesquisa, vários tipos de projetos. A gente até brinca que a gente parece, às vezes, uma universidade, porque a gente produz muito conhecimento, e às vezes também a gente parece uma ONG, porque a gente faz muito projetos, né, projeto social. Então, agora há pouco mesmo, para quem estava entrando aí, acho que pegou eu conversando com o pessoal. Eu acabei de chegar, eu estava na Amazônia, eu cheguei hoje, voltei para São Paulo, justamente que a gente estava com um projeto em Manaus sobre saneamento básico, um projeto em 3 comunidades, que são comunidades vulneráveis. Então, o Trata Brasil também tem um pouquinho esse pé na realidade de falar sobre o saneamento, além também da parte teórica. Bom, para quem sabe, né, para quem já conhece bastante do tema, o saneamento básico no Brasil ele abrange 4 serviços. Eu vou então recapitular já para quem sabe: o abastecimento de água potável, coleta e tratamento do esgoto, coleta seletiva, né, coleta o lixo, tal, e a drenagem urbana, né, que seria a água da chuva, que tem tudo a ver, tudo tá interligado com as enchentes, algo assim. Bom, então, dos 4 serviços que engloba a palavra saneamento básico no Brasil, o Trata Brasil ele fica focado muito no abastecimento de água e na coleta e tratamento dos esgotos, tá? A gente não vai falar hoje sobre lixo, a gente também não vai falar sobre drenagem urbana. Então, toda vez que eu ficar falando aqui sobre saneamento, eu estou falando de água para a população e coleta e tratamento dos esgotos, tá? Eu vou passar aqui para vocês a telinha, que vocês já devem ter visto bastante durante as outras palestras, então acho que vocês já estão aí, enfim, craques, né, nos ODS. Então a gente tem 17 ODS. Vou repetir o que vocês já devem ter ouvido. O Brasil é signatário desses 17 ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E o número 6 é o água, né, que é água e saneamento, água e esgoto, então que a gente vai falar muito sobre hoje. Minutinhos atrás eu estava falando com o pessoal também que esses ODS ele tem esse impacto muito forte, como qualquer outro, né? Mas o ODS 6 ele tem um impacto muito forte na erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, qualidade, educação e qualidade, igualdade de gênero também. A gente pode falar um pouco sobre isso depois, embora não seja o nosso foco. A gente também tem um impacto no ODS 10, que é a redução de desigualdades, principalmente no 11, cidades e comunidades sustentáveis, e por aí vai, né? A gente tem vários impactos. Então, assim, uma vez que a gente resolve o ODS 6, a gente vai, inevitavelmente, esbarrar positivamente em outros ODS, tá? Mas, né, até 2030, a gente precisa cumprir com esses objetivos, que o Brasil é signatário. Mas como é que nós estamos exatamente em relação ao acesso à água e ao acesso à coleta e tratamento de esgoto, né? Então, a gente começa justamente por aqui, né? O Brasil ainda é um país muito distante de ter toda a população com acesso à água.
Então, a gente hoje tem no país aproximadamente 35 milhões de brasileiros sem nenhum tipo de acesso à água tratada. Somos ainda uma das maiores economias do mundo, né? Embora a gente tenha aí um desastre econômico acontecendo no país, mas o Brasil ainda é um dos maiores países do mundo em relação à economia. E mais do que isso, né? O Brasil é um grande exportador de tecnologia para aviões. O Brasil está aí na vanguarda dos debates sobre tecnologia 5G. O Brasil é um dos grandes pioneiros em discussões de medicina, mas nós temos indicadores de saneamento básico que não condizem com a importância que o Brasil tem mundialmente. Um detalhe importante sobre esse número que está colocado na tela é que é um número que ele vem de um sistema oficial, que eu não sei se vocês ouviram falar até agora sobre esse sistema, né, durante as palestras anteriores. Ele significa que é o SNIS, está bem aí de baixo. Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. Então, essa sigla significa isso. Então, o último dado que a gente tem, esses 35 milhões de pessoas, é um dado de 2019. A gente está falando de 2 anos para trás, né, um ano antes da pandemia, mas são os dados oficiais que o Brasil disponibiliza, né? Então, no final desse ano de 2021, dezembro de 2021, a gente vai ter os dados de 2020 disponibilizados, tá? Mas, independentemente se o dado faz 2 anos, o dado faz 1 ano e meio, a triste realidade ainda é que eu tenho certeza absoluta que mesmo em 2021, esse dado de milhões de brasileiros sem acesso à água não melhorou. A gente tem um agravamento na situação quando a gente olha para a coleta dos esgotos, tá? Vamos olhar para a tela do lado esquerdo aí. 46% da população não possui coleta de esgoto. Então, eu vou ser bem didático. Eu sei que vocês são alunos de engenharia ambiental ou de alguns outros cursos que minimamente já conhecem esse tema, mas é importante ser didático para a gente não se perder aqui. Coleta de esgoto, gente, existe várias maneiras. Acho que vocês já estão cansados de saber, já viram isso aí nas disciplinas, enfim, no dia a dia, na vida prática mesmo. Mas quando a gente fala que esse número essa porcentagem da população não tem coleta de esgoto, a gente está falando a coleta de esgoto por rede. Rede mesmo. Então, a empresa foi lá, passou o serviço e tal. Por que isso? O mundo basicamente trabalha com redes de esgoto. Tá? Ah, Rubens, mas olha, desculpa, mas o Brasil tem como... Você estava na área amazônica, você viu que não tem como passar coleta de esgoto lá. Não só lá, né? Tem favelas e tal. É verdade, o Brasil é um país complexo, não é um país que você sai aí cavocando por debaixo da terra e passando rede de esgoto quando você quiser, não é assim. De fato, o Brasil é um país muito complexo. Mas ainda temos muitas áreas atendíveis que não têm esse sistema básico, que é uma coleta básica, uma coleta coletiva, né? E aí a gente pode discutir sobre tecnologia para áreas isoladas, para área rural, para áreas de vulnerabilidade urbana. A gente pode discutir o que vocês quiserem. Mas aqui a gente tem que ter em mente o seguinte: 46% da população, a gente está falando de 100 milhões de brasileiros, que vivem em áreas atendíveis e que não tem esse serviço de coleta de esgoto. Então, esse é o primeiro dado que eu quero colocar para vocês. Também vem da mesma base de dados, que é o SNIS. E do outro lado, a gente tem um dado também bastante preocupante: 49% dos esgotos gerados do Brasil são tratados. Aqui não é população, tá? Que é o volume de esgoto. E que é baixo, porque a gente ainda não bateu a famosa marca dos 50% de esgoto tratado. Ou seja, o que se coleta, né, ainda não é tratado na sua totalidade e vai para córregos, vai para rios, vai para mares, vai para o solo, enfim, vai para algum lugar, não para as estações de tratamento de esgoto, as famosas ETs. Né? Então, a gente tem uma porcentagem ainda de esgoto sem tratamento muito forte. Então, essa é uma marca que eu deixo aí para vocês, para a gente discutir, porque assim, a gente está falando de números nacionais, mas daqui a pouco a gente vai para os dados regionais. Aí, na hora que a gente começar a ver estado por estado, vocês vão ver que é um problema muito grande. Esse número que eu coloquei para vocês, de 49% somente do esgoto sendo tratado, o que ele significa realmente em algumas outras equivalências? A gente conseguiu transformar isso em piscina olímpica, tá? Então, assim, imaginem o seguinte: no Brasil, por dia, 5.300 piscinas olímpicas
repletas de esgotos sem tratamento são descartados na natureza. Então, essa é a conta que a gente faz. No site do Trata Brasil, a gente criou uma ferramenta chamada esgotômetro, bastante inspirada no impostômetro, para que a gente faz aquele cálculo de quanto de imposto está sendo arrecadado no país por minuto, por segundo. A gente fez a mesma coisa para o esgoto. O quanto de esgoto, o quanto de piscinas olímpicas de esgoto não está sendo tratado no país. Então, se vocês entrarem no nosso site agora, vocês vão ter um número lá de mais de 1.300.000 piscinas de esgoto, de piscinas olímpicas repletas de esgoto sem tratamento que já foram descartadas na natureza desde o dia 1º de janeiro. Então, essas são algumas dos cálculos, das matemáticas, dos estudos que a gente vai soltando para as pessoas entenderem o problema, né? A gravidade. Bom, a gente tem um outro probleminha que às vezes não passa pela nossa cabeça, mas que são pessoas morando em locais sem banheiro. E no Brasil, a gente ultrapassa da marca de 5 milhões de pessoas que moram em residências que não têm um banheiro, tá? Esse é um dado também de 2019, só que não é do SNIS, do IBGE. É um número muito preocupante. Imaginem vocês agora, durante a pandemia da Covid-19, um dos itens básicos, né, que é lavar as mãos, às vezes a pessoa nem imagina, não tem como ela fazer isso, porque ela não tem nem banheiro em casa, ela acaba fazendo a necessidade em algum cômodo que é fora, que ela chama de banheiro, mas que não é um banheiro, né? Porque ela criou aquele cômodo para ser um pouco mais privativo, mas não é um banheiro. Então, esse é um outro número bastante assustador que a gente tem no país. Bom, todos esses problemas de saneamento, ele vai gerar um problema de doenças de veiculação hídrica. Bom, isso não precisa dizer para vocês, vocês estão mais do que já acostumados, né, de saber que a falta de saneamento vai gerar problemas de doenças, né? Então, vai dar diarreia, vai ter problemas leptospirose, esquistossomose, etc, etc. Que eu coloquei, inclusive, algumas das doenças que geralmente crianças e idosos, adultos acabam tendo por causa da falta de saneamento básico. Então, em 2019, né, a gente teve aí um pouquinho mais de 270.000 internações por doenças de veiculação hídrica. Esse dado está disponível no painel Saneamento Brasil, e aí eu tirei o dado desse ano, mas ele é referente a 2 anos para trás. O painel Saneamento Brasil, ele é uma plataforma nossa, Trata Brasil. Se vocês quiserem entrar daqui a pouquinho, entra daqui a pouco, assistem a palestra e depois entram. Então, tratabrasil.org, painel Saneamento Brasil.org.br. Lá vocês vão ter acesso a vários tipos de informações de municípios, né? E alguns consolidados de saúde e tudo mais. Então, a gente acabou colocando lá. Então, esse é um dos problemas que a falta de saneamento básico gera para o país. Certamente isso tem um impacto na pandemia, tá? A gente não consegue afirmar categoricamente, não existe um estudo científico que prove que em locais sem saneamento básico a pandemia piorou. A gente não consegue, mas a gente tem algumas presunções, a gente tem algumas convicções que a gente foi coletando por médicos, por pesquisadores nos últimos tempos, que provam que essas doenças de veiculação hídrica tiveram impacto para que a pessoa contraísse a Covid-19. E por quê? Basicamente porque quando você tem uma diarreia, uma leptospirose, uma dengue, todo o seu sistema imunológico ele baixa, ele vai para zero, né? Isso é um prato perfeito, né, para vários vírus. Então, você tem vários problemas. E como o coronavírus é um vírus, então, a partir do momento que essas pessoas têm doenças de veiculação hídrica, elas estão com o sistema imunológico fragilizado e aberto para a entrada de vírus, como o próprio coronavírus. Então, certamente, a pandemia ela se agravou em locais sem saneamento básico, porque as pessoas não têm uma condição de higiene adequada, tá? Então, isso certamente teve um impacto no ano passado e esse ano também. Aqui tem uma tela geral, né? Um dado, né? Falado pelo Tedros, uma frase falada pelo diretor-geral da OMS, o Tedros, né? Que o acesso ao saneamento, ao serviço de água, de esgoto, é essencial para a prevenção e o controle de infecções, né? E aí ele ele chama atenção para a escola, tá? Por quê? Porque eu vou passar no próximo dado. Ixi, o próximo dado eu acho que não está aqui. Eu vou arrumar daqui a pouquinho. Eu vou até sair daqui. Tá
Está ocultada a minha tela, eu vou desocultar, mas eu vou falando para vocês enquanto eu estou desocultando. Na verdade é o seguinte, ele fala dessa conexão direta do saneamento com as escolas, justamente porque aqui no Brasil a gente tem um problema gravíssimo de escolas sem nenhum tipo de infraestrutura, tá? E aí a gente está num momento muito delicado da pandemia ainda, né? Então não preciso nem dizer isso. E a gente também já está voltando com as aulas presenciais e etc. Então vou voltar com o meu compartilhamento de tela. Aqui é um dos dados de escolas, para vocês terem uma ideia de como isso é um reflexo. Então, a gente tem um dado mundo, que é o primeiro dado, e um dado Brasil, que é o segundo dado. Então, assim, 43% das escolas não tinham instalações básicas para lavagem das mãos aqui no Brasil. Então, imaginem o seguinte, pandemia, cuidado básico, lavar as mãos, e as escolas onde as crianças passam o maior tempo da sua vida, né? Não tinha essas instalações básicas. Então, é um problema muito grave e foi chamado, né, a OMS chamou a atenção. Isso tem tudo a ver com o saneamento, porque aqui no Brasil, muitas dessas escolas, como eu já mostrei, também não tem banheiro, tá? Tem um documentário nosso, para quem quiser se aprofundar no tema, está no nosso site, e vocês podem entrar a qualquer momento, que é um documentário que a gente mostra uma transformação que um projeto nosso fez lá no Nordeste, em 2 cidades onde havia 2, 3 escolas que não tinha banheiro, a gente acabou construindo lá, junto com uma parceria com o Unicef, e acabou que isso foi provado na prática, que assim, muitas escolas acabam não tendo banheiro, não tem um sistema de esgotamento sanitário, então as crianças acabam brincando com esgoto a céu aberto, né, acaba colocando a saúde dela em vulnerabilidade. Eu vou ter que voltar a tela para vocês, porque eu tenho mais umas telas. Eu queria focar um pouco nessa tabela com vocês sobre alguns dados regionais de saneamento. Isso é muito importante, porque a gente precisa falar um pouco de como que está se dando esses indicadores no país. Então, lembrem, ali no comecinho da minha palestra, eu falei que 35 milhões de brasileiros não têm água. A gente está falando, então, de 17% da população, tá? 35 milhões de pessoas no Brasil, equivale a 17%. Então, 17% da população não tem acesso à água. A coleta de esgoto, eu falei para vocês que 46% não tem coleta de esgoto, ou seja, 54% tem, mas 46% não. E o tratamento, 49% dos esgotos do Brasil são tratados. Então, vamos olhar agora regionalmente. Se a gente olhar para o norte do país, é a pior região, tá? Então, assim, 57% da população da região norte tem acesso à água por rede. A pessoa liga a torneira, a água está ali, tá? Então, essas pessoas... Quem não está contemplado nessa matemática são pessoas que estão tendo que se prover água, né? Acaba buscando água em algum lugar, ou cavoca ali um poço e tal, tá? Podemos discutir isso depois, porque tem muitos pesquisadores, tem muitos estudiosos da área do saneamento que falam que a gente não pode desconsiderar essa prática, mas é uma prática um pouco questionável do ponto de saúde pública, porque você simplesmente perfurar o solo por 10 metros e achar água não significa que aquela água é boa para a sua saúde, tá? Então, existe aí algumas complexidades que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala assim, mas espera aí, fulano e ciclano mora numa área que não tem água por rede, mas eles se abastecem com água de poço. Ok, eu sei, senão essas pessoas não estariam vivas, né? O corpo humano precisa de água, porque senão 2 dias sem água já a pessoa morre, né? Então, assim, temos que tomar muito cuidado quando a gente considera, porque senão a gente começa a aceitar que o Brasil não tem problema. Todo mundo tem água, todo mundo descarta o esgoto em algum lugar, então o Brasil não tem problema, enquanto na verdade a gente tem. Então vamos voltar aqui para o que nos interessa. Se a gente começou a olhar a coleta de esgoto é a segunda coluna de dados, tá? Tem um nome bem esquisito, não sei se todo mundo está enxergando, Índice de Atendimento Total de Esgoto referido aos municípios atendidos com água. Basicamente é o seguinte, população com coleta de esgoto. Isso que significa. Se vocês olharem, 5% da população do Pará tem coleta de esgoto, 5% da população de Rondônia tem coleta de esgoto. Se a gente for descendo um pouco mais, o Maranhão, 13% da população tem coleta de esgoto, baixíssimo, muito baixo. A gente pode olhar um pouquinho mais também, vamos lá, Rio Grande do Sul, olha que doideira aqui. 32% da população do Rio Grande do Sul tem coleta de esgoto e Santa Catarina, 25% da população de Santa Catarina tem coleta de esgoto.
Então, veja, não é um problema só do norte, do nordeste, mas também do sul. O tratamento é pior, né, que é a coluna em laranja. O tratamento de esgoto, basicamente ele é bem ruim em todo o país. Aonde que ele vai ser minimamente aceitável? No Paraná, onde 74% do esgoto é tratado, e no Distrito Federal, onde 82% do esgoto é tratado. De resto, a gente tem uma calamidade. Vamos olhar aí Rio de Janeiro e São Paulo, vai, as duas maiores cidades do Brasil, os dois maiores estados do Brasil em termos de população. O Rio de Janeiro, 39% do esgoto é tratado. Em São Paulo, 68%. Então, aqui é o estado, não são as capitais, são estados. São estados muito importantes, né? Estados aí que detêm a boa parte da economia do país, aonde, enfim, a gente tem um fluxo aí econômico muito relativo, né? Muito importante. E não trata nem perto do aceitável de esgoto gerado. Gera-se muito esgoto, trata pouco. Então, esse é um problemaço no Brasil. A última coluna é o índice de perda na distribuição. A gente até agora não falou sobre isso, tá? Basicamente, é o seguinte, significa água tratada que deveria chegar na nossa casa, mas não chega. Então, a companhia de água de esgoto captou a água do reservatório, do rio, do açude, seja lá de onde for, levou para a ETA, que é a estação de tratamento de água. Então, gastou-se ali produto químico, gastou energia elétrica, gastou, né, homem-hora, porque pagou o salário de funcionário para manter aquilo ali funcionando. Estava com a água pronta para sair dali, para ir para nossas casas, mas no meio do caminho se perdeu. Se perdeu com vazamentos na rua, se perdeu com erro de leitura de hidrômetro, se perdeu com furto de água. Então, quando uma comunidade faz gato de água, é considerado perda na distribuição. Então, tudo isso é uma gama de problemas. Lá embaixo, no azulzinho, não sei se todo mundo está enxergando, que é a média do Brasil, a gente perde 39% da água, praticamente 40%. 40% da água do Brasil é perdida, das empresas que já estão com a água tratadinha para levar para as nossas casas. Então, tudo isso já é perdido, tá? Quando a gente começar a olhar regionalmente de novo, assusta. Por exemplo, o Amapá perde 73% da água. Roraima, 65%, né? O Amazonas, 68% da água é perdida. O Maranhão, 59%. Vamos olhar o Rio de Janeiro, 37%. São Paulo, 34%. Vocês vão vendo que vai se mantendo assim, 30%, 40%, e é um número assustador. Porque o ideal era a gente ter uma média de perda de água de 15%, 12%, que é a média meio que mundial de países que realmente se preocupam com isso. Então, a gente tem uma perda de água considerável. Perda de água, gente, é o seguinte, tem impactos para vários setores. O setor econômico, vamos começar por ele, porque assim, a empresa de saneamento gastou um baita dinheiro para tratar aquela água. Então, como que ela vai recuperar esse dinheiro? Cobrando a conta de água, óbvio. Mas aí ela deixa de arrecadar porque é a água que ela gastou, que ela tratou, uma parcela da população não recebeu e nem pagou por isso. Então, é um problema econômico para a empresa de água e de esgoto, seja ela pública ou privada, tá, gente? Porque a empresa pública cobra conta de água também, tá? Não é nada de graça, não. A empresa pública emite conta de água para a casa de vocês todo dia. Empresa privada também. Então, em relação ao saneamento, não tem essa distinção se é público ou privado. Eles vão emitir a conta e dane-se, você vai pagar essa conta. Basicamente é isso. Bom, então beleza. A gente tem um problema econômico. A gente tem um problema da ordem social. Por quê? É uma água que poderia estar abastecendo várias pessoas. A gente acabou de falar que 35 milhões de pessoas não têm acesso à água. E essa água poderia estar abastecendo essas pessoas também. Mas não abastece. Ah, mas espera aí, você falou que furto de água também entra. Então, assim, uma comunidade que está furtando, minimamente está usando essa água. Então, a água não está sendo desperdiçada. Sim, é uma lógica bacana, ok. Do ponto de vista teórico não tá errado, do ponto de vista prático é complicado, porque, assim, todo furto de água, eles pressupõem de uma engenharia feita pela própria comunidade. Então, não foi a empresa de saneamento que chegou na comunidade e fez os gatos. Não, a própria comunidade fez. E a comunidade faz com o que tem em mãos, com o que pode pagar, vai lá, compra um caninho e tal. E isso pode dar problema de saúde, porque se do jeito que for feito, se um caninho for muito frágil, estoura, não sei o quê, pode entrar algum contaminante, né? Algum esgoto a céu aberto pode estar em contato
com essas tubulações aí, com essa engenharia feita pela própria comunidade. E, no fim, a água que está sendo roubada, mesmo que seja tratada, ela pode chegar na torneira das pessoas nas comunidades de uma maneira totalmente errada. Então, a saúde pública dessas pessoas, a saúde dessas pessoas também é colocado em risco, tá? Então, a gente tem alguns outros, tem esses problemas. E o último problema que eu chamaria a atenção é um problema ambiental. Por quê? A gente vive escassez hídrica adoidado. A gente está passando por um momento de baixíssimas chuvas. No Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas, Paraná, Mato Grosso, enfim, várias partes do Brasil está com uma escassez hídrica já faz um tempo. Aliás, alguns especialistas estão dizendo que é a maior escassez hídrica de toda a história do país. Está afetando muito a energia elétrica. A gente está pagando contas cada vez mais caras, porque agora que estão acionando as usinas elétricas, na verdade, estão acionando agora as termoelétricas e a gente está tendo que pagar por essa baixíssima quantidade de água nos reservatórios de energia. E para consumo, para a população, já vai começar a ter racionamento. Para quem mora em comunidades, já está sofrendo racionamento, porque eles diminuem a pressão das bombas e aí quem está mais distante acaba não recebendo. A gente sabe que é assim que acontece. Bom, então, as perdas de água também têm um papel fundamental nesse período. E aí eu vou mostrar para vocês. E essa é a minha última tela, e aí a gente abre para conversar um pouco. Porque é o seguinte, o ano passado, o Trata Brasil fez um estudo diferente, que a gente nunca tinha feito, que fala um pouco sobre essa demanda de água para o futuro, tá? Quanto de água vamos precisar para daqui 20 anos para dentro de nossas casas? Veja, essa estimativa que o Trata Brasil fez não está fazendo uma avaliação de água para agricultura, para indústria, para produção de alimento, para criação de animais. Não. Aqui é uma estimativa que o Trata Brasil fez para água para nós, na nossa casa. Torneira, chuveiro, por aí vai. Beleza. Temos 3 cenários. Independente dos 3 cenários, eu já vou concluir para vocês que nós vamos precisar de mais água do que hoje. Ponto. Agora, cada cenário ele vai dizer uma coisa para nós. O primeiro cenário é o seguinte. Nós pegamos o ano base de 2017. 2017, o Nordeste brasileiro estava passando pela pior crise hídrica da história da região. Engana-se quem acha que o Nordeste todo ano está em seca. Esse é um erro clássico. Assim, mas o Nordeste sempre está em seca. Não. O Nordeste, historicamente, tem secas registradas que a gente cresce ouvindo, a gente cresce vendo na televisão, ou se vocês têm parentes, familiares, ou se alguns de vocês nasceram nessas regiões do Nordeste, vocês sabem até melhor do que eu. De fato, a região Nordeste passa por períodos de seca muito mais do que outras regiões do Brasil. Mas a pior seca da história do Nordeste foi agora, na nossa década. Essa década que a gente está vivendo. Começou em 2012 e foi até o final de 2018. Foram basicamente 7 anos ininterruptos de seca no Nordeste. A maior seca registrada ininterruptamente na região. Quando chegou o ano de 2017, entrou um colapso a região, porque, já era o 5º, 6º ano sem chuvas, o suficiente para encher os açudes, os reservatórios. Então, naquele ano de 2017, muitas cidades do Nordeste não receberam a quantidade de água exata que elas precisavam. Bom, então nós pegamos esse ano de 2017 e projetamos para 2040. Se a gente manter a mesma quantidade de água que a gente forneceu em 2017 e elevar para 2040, levando em conta o crescimento populacional, porque até 2040 nós vamos ter mais pessoas no Brasil, e levando em conta também as mudanças climáticas, tá? A gente está prevendo aqui um aquecimento de 1 grau. Então, até 2040, se a temperatura média da atmosfera brasileira crescer em 1 grau, e o crescimento populacional também se mantiver como a gente está imaginando, a gente vai ter que fornecer um acréscimo de 2,8 bilhões de metros cúbicos de água em relação a 2017, e, de novo, já não foi um ano que todo mundo no Brasil recebeu água, tá? Beleza.
Isso equivale ao consumo de água do estado de São Paulo. Então, até 2040, basicamente, a gente teria que ter um outro estado, como se fosse o estado de São Paulo, fornecendo mais água para a população. Ok. O segundo cenário, ele não é muito animador, não. É o seguinte, vamos corrigir o ano de 2017. Vamos fornecer água para aquelas pessoas que não receberam água em 2017 e vamos, então, elevar para 2040 a nossa estimativa. A gente está falando de 4,3 bilhões de metros cúbicos de água a mais. Ou seja, 43,5% a mais do que em 2017. Opa, já estamos falando de um estado de São Paulo e um estado de Minas Gerais. Então, imagina que a gente teria que ter 2 estados a mais fornecendo água. Seguinte, o cenário mais drástico é o último. A gente mantém toda essa ineficiência que eu comentei com vocês, a gente perde água adoidado no sistema de distribuição, a gente corrige o ano de 2017, tá? E a gente coloca 1 grau de aumento na temperatura de novo. E a gente vai para um desastre de 70,5% a mais de água para 2040. Independente do cenário, independente do que acontecer, uma coisa é muito clara. Até 2040, nós vamos ter que achar mais água. Basicamente isso, nós vamos ter que achar mais água. Vamos ter que trabalhar com sistemas alternativos, fazendo reuso de água, que é um tabu ainda, né? Porque muita gente pensa, mas eu vou usar o meu esgoto, né? Meio que indiretamente as pessoas já usam, né? Porque o esgoto das pessoas são descartados no rio, e lá na frente a empresa capta, então acaba sendo já um reuso indireto. Mas é que o reuso direto ele causa uma estranheza para a cabeça das pessoas. E não é uma novidade aqui no Brasil exclusivamente, a Austrália passou por isso, a Califórnia, Israel, muitos países e muitas cidades passaram por isso. Então, assim, a gente vai ter que pensar em trabalhar com reuso de água, mas para a gente trabalhar com reuso de água, a gente tem que tratar mais esgoto, né? Então, uma coisa leva a outra. A gente vai ter que trabalhar com mais tecnologias utilizando a água da chuva para fazer com que essa água dure mais. A gente vai ter que trabalhar, talvez, em alguns lugares do Brasil com a dessalinização, que é tirar o sal da água do mar. Fortaleza já está fazendo isso, mas é um processo caríssimo. A conta de água das pessoas pode aumentar muito. Isso vai ser revertido para a população se a gente partir para esse tipo de tecnologia, que Israel faz, mas Israel é um deserto, não tem muito o que fazer. Ou ele tira a água do mar morto, por exemplo, ou ele está ferrado, né? Então, ou a gente trabalha, talvez a gente vai ter que pensar na dessalinização da água para alguns lugares do Brasil, não para todos. Enfim, a gente vai ter que pensar em algumas soluções que a gente chama de soluções baseadas na natureza para a gente achar mais água para a população daqui 20 anos. E isso tudo levando em conta o crescimento da temperatura média na atmosfera de 1 grau, né? Então, vocês são da área ambiental, vocês estão acompanhando muito sobre isso. A gente acabou de ver um relatório do IPCC, né? Sobre as mudanças do clima. Na verdade, a gente vai ter que lutar para a gente manter 1,6 grau, que é um teto de aquecimento. Então, a gente já está aceitando 1,6 grau a mais na atmosfera. Então, tudo isso vai refletir no consumo de água. As cidades vão ficar mais quentes, a gente vai precisar de mais água. Enfim, e aí tem um crescimento populacional inevitável. Hoje as cidades têm X pessoas, daqui 20 anos tem Y. Então, enfim, tem muito o que fazer. Gente, basicamente era isso que eu queria passar um pouco para vocês, do que o Trata Brasil faz, do que a gente estuda, que tipo de informação a gente anda levando para a sociedade. Antes de a gente abrir aqui, a gente está num momento diferente do saneamento básico, que é o momento da nova lei do saneamento. Também, eu acho que eu vou compartilhar com vocês, eu devo ter ocultado aqui, mas eu compartilho com vocês uma telinha bem rápida sobre esse novo momento do saneamento básico que a gente está vivendo com a nova lei, né? Que é a Lei 14.026 de 2020, foi aprovado no ano passado. Vou compartilhar com vocês aqui. E aí eu de fato encerro, tá? É um novo marco legal de saneamento, vocês devem ter acompanhado, não sei, já faz 1 ano, já foi aprovado, o Congresso aprovou, já foi também sancionado pela Presidência da República, já está, muitas coisas já estão acontecendo, algumas normas e tal, e aqui são 5
partes do novo marco legal de saneamento básico que a gente acredita que são positivos, né? O primeiro é que, assim, a responsabilidade do saneamento básico ele ainda é dos prefeitos. Então, os prefeitos eles ainda têm uma autonomia, ao menos quando eles estão em áreas metropolitanas. Então, sendo muito mais claro. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o Eduardo Paes ele não pode definir a questão do saneamento básico sozinho. Ele tem que trabalhar isso de uma forma colegiada com o Estado e com as outras cidades que estão ao lado do município do Rio de Janeiro, porque uma região metropolitana ela tem um impacto em muitos outros municípios. Ou seja, é uma decisão que o prefeito sempre precisa tomar em conjunto. Então, assim, ele vai passar o serviço para uma empresa X ou para uma empresa Y, vai tirar a SEDAI, não sei o quê. Ele precisa sempre ter essa decisão em conjunto. Ele mesmo não pode tomar exatamente sozinho. Mas o novo marco legal de saneamento básico, ele dá uma possibilidade dos prefeitos se unirem e criar um bloco. Talvez isso não seja necessário para cidades de regiões metropolitanas, mas para cidades pequenas pode ser uma saída, porque tem muitas cidades sem dinheiro, tem muita cidade com baixíssima capacidade técnica. Então, os municípios podem se juntar e prever uma solução única de saneamento, passar o serviço de saneamento para uma empresa única, ao invés de ter várias picadinhas município a município. Então, isso é uma das coisas interessantes que o novo Marco Legal de Saneamento trouxe. Já está acontecendo isso no Brasil, tá, gente? Dos municípios se unirem em blocos e tal. A segunda coisa interessante é a licitação obrigatória. Isso deu uma confusão, mas eu acho super benéfico, porque é o seguinte. Basicamente, hoje no Brasil, 94% das cidades, cara, a gente está falando de 5.570 cidades. Então, assim, 4.000 cidades, 94% têm um serviço de saneamento básico prestado por alguma empresa pública. Isso não significa que é ruim ou bom. É um dado. Só estou passando um dado para vocês. 94% das cidades têm o serviço deles prestado por uma empresa pública. Seja uma empresa do Estado, como a SEDAI, a Sabesp aqui em São Paulo, ou uma empresa do município. Tá? Então, por exemplo, Volta Redonda tem o serviço de saneamento prestado pela cidade de Volta Redonda, pela prefeitura. Ou Campinas, aqui em São Paulo, tem o serviço prestado pela cidade de Campinas. Não é o Estado, é a cidade que presta. Bom, o que acontece quando o Estado presta o serviço para as cidades? Tem um contrato de programa, porque a cidade é a titular do serviço, a cidade que manda, exceto em casos de regiões metropolitanas, como eu acabei de comentar. Então, quando se estabelece um contrato de programa com empresas do Estado, isso já desde a década de 70 na ditadura militar, são contratos de 30 anos. E esses contratos de 30 anos, eles geralmente não têm meta. Então, quando acaba o contrato, é discutido ali com a Câmara Municipal, com o prefeito, com os secretários e acabam renovando esses contratos por mais 30 anos. Existem gerações que sempre vão viver em uma cidade com a mesma empresa de saneamento básico. E aí, por que isso pode ser ruim? Porque, como eu mostrei, o saneamento básico ele é muito defasado em muitos lugares, o que significa que tem pessoas morando há 30, 40, 50, 60 anos no mesmo lugar, com a mesma empresa, sem avançar, sem ter uma perspectiva de melhora. Então, a nova lei de saneamento básico ela acaba com isso. Quando um contrato de programa entre a cidade e uma empresa estadual de saneamento chega ao fim, automaticamente a prefeitura vai ter que parar o processo e abrir uma licitação. Essa empresa que já está na cidade pode concorrer? Pode. Uma empresa privada pode concorrer? Pode. Uma empresa de uma outra cidade? Pode. Pode, porque assim, essas empresas estaduais, elas sempre trabalham no seu estado. A SEDAI trabalha no Rio, a Sabesp em São Paulo, a Copasa em Minas, a Sanepar no Paraná, e por aí vai. A partir de agora, a Sabesp aqui em São Paulo pode concorrer ao serviço de um município no Alagoas. Tudo bem, agora abriu essa possibilidade. Caso a empresa queira expandir e consiga expandir e queira participar dessas licitações, tudo bem. Ah, mas Rubens, espera aí. Ok, eu moro aqui no Rio, eu sei que Niterói é uma cidade com empresa privada, ou eu moro em Limeira, ou eu moro em Campo Grande, e aqui é empresa privada de saneamento. E quando acabar o contrato dessas empresas? A mesma coisa. O prefeito vai ter que fazer uma licitação. Então, não existe mais
essa, digamos, prioridade para quem já está na cidade. Porque isso é ruim para aquelas cidades que nunca tiveram nada, nunca tiveram nenhum avanço. Então, essa é uma parte interessante do novo marco legal de saneamento. E aí, culmina com a terceira parte, que é a questão da iniciativa privada poder entrar um pouco mais. Ah, mas, poxa, o privado, que não sei o quê, não sei o quê. Eu também sou bastante contra a iniciativa privada em muitos segmentos, mas o saneamento, eu comentei com vocês agora há pouco, independente se ele é público ou privado, você paga a conta. Dane-se, você vai pagar a conta. Ah, não sei o quê, mas a SEDAI, mas a Sabesp paga a conta para essas empresas. Então, aqui está se discutindo uma participação um pouco maior da iniciativa privada. E aí, esqueça esse negócio de privatização do saneamento. Por que esqueçam isso? Porque o saneamento ele é de responsabilidade municipal. Ou seja, para 5.570 prefeitos decidirem universalizar o saneamento é porque os astros se uniram e deu tudo certo, né? Para eles, para a iniciativa privada. Não vai acontecer, isso é inviável. Muitas cidades continuará com serviço público, tem muita empresa pública fazendo um baita serviço de saneamento básico e elas não vão sair. Uberlândia é empresa da prefeitura, Campinas, Porto Alegre, muitas empresas das próprias prefeituras continuarão prestando serviço, continuarão lá, ou empresas públicas estaduais, por exemplo. A melhor cidade de saneamento básico hoje no Brasil é Franca e Santos, né, 2 cidades paulistas, e que são atendidas pela Sabesp, que é uma empresa pública, mas ela tem capital aberto na Bolsa de Valores. Tá, mas ela é uma empresa pública ainda, porque majoritariamente é do Estado. Essas cidades não vão mudar. E se mudar também, pode mudar, porque já todo mundo tem um serviço. Então, muitas cidades continuarão com as empresas ali atuando. Quarto e penúltimo ponto interessante da lei é que ela cria meta. Então, até 2033, 99% da população tem que ter acesso à água e 90% da população tem que ter acesso à coleta e tratamento de esgoto. E aí vocês estavam trabalhando bastante aí nos ODS, né, essa semana. Os ODS são até 2030, então a gente está esticando 3 anos para o Brasil em relação às metas de saneamento básico. A gente já entregou os pontos, a gente já meio que disse para o mundo que nós não vamos cumprir com as metas até 2030, mas até 2033 pode ser que sim. Tem cidade que não vai cumprir? Tem cidade que vai cumprir em 2040, porque em pleno 2021 não tem nada de saneamento. E saneamento é uma infraestrutura demorada, é longa, não é da noite para o dia. Então, sim, vai ter muitas cidades que não vão conseguir cumprir com esse prazo. E, por fim, finalmente a gente tem uma agência nacional agora de saneamento, que foi passado para a ANA, que é a Agência Nacional de Água, que agora passa a se chamar Agência Nacional de Água e Saneamento, vira ANAS, né? Acho que esse S aí eles não vão colocar, vai ficar só ANA mesmo. A ANA, ela foi criada em 2000, no ano de 2000, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, foi por ele, e aí era um órgão federal debaixo do Ministério do Meio Ambiente, onde era responsável por outorgas de rios. Então, o Rio Paraíba do Sul, ele não é de domínio estadual, porque ele corta 3 estados, ele corta Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, era a ANA que era responsável pelo Rio Paraíba do Sul, por exemplo, e por outras outorgas e outras legislações hídricas. Agora, a ANA passa a ser uma grande referência de agência para o saneamento. Bom, a aviação tem, ANAC. A energia tem, ANEEL. Então, a telecomunicação tem a Anatel. E o saneamento nunca teve ninguém. Então, agora o saneamento tem. Só que a agência reguladora, ela já existe em vários lugares de maneira infranacional, ou seja, cada lugar tem a sua agência reguladora. A legislação brasileira permite que toda cidade crie uma agência reguladora. Então, sim, o Brasil poderia ter 5.570 agências reguladoras, mas felizmente não tem, tá? Então, assim, a gente pega aqui o caso de São Paulo. O estado de São Paulo tem 600 e blá, blá, blá de municípios. Metade dos municípios tem o serviço de saneamento básico regulado pela Arcesp, que é a agência reguladora do estado de São Paulo. Lá no Ceará, metade do Ceará tem os serviços de saneamento básico regulado pela ARCE, que é a agência reguladora do Ceará. No Rio de Janeiro, algumas cidades têm os serviços regulados pela Agenersa,
que é a agência também de regulação do Rio de Janeiro. Essas agências não vão acabar. Só que agora elas vão ter que prestar conta para a ANA e vão ter que seguir as normas de referência que a ANA colocar. E a ANA está soltando normas de referência uma atrás da outra. Se vocês tiverem curiosidade, procurem no site da ANA. Vocês vão ver normas de referência uma atrás da outra. Por quê? O objetivo, gente, é padronizar a regulação do saneamento. Porque até então, o jeito que a Arcesp regula é diferente do que a Genersa. O jeito que São Paulo regula é diferente do que o Rio de Janeiro. E são estados vizinhos, colados, não muda nada. Então, precisava ter uma uniformidade da regulação do saneamento. Então, basicamente, essa é uma outra boa notícia que o novo Marco Legal do Saneamento trouxe. E essa agência reguladora nacional, sendo o chapéu, sendo o pai de todo mundo, a mãe de todo mundo, e passando orientações, passando normas de referência, enfim, sendo esse grande guarda-chuva. Gente, basicamente era isso que eu queria mostrar para vocês. Acho que eu falei bastante, me estendi. Eu vou poder ficar até as 18h10, eu combinei com a organização, tenho um compromisso logo em seguida, mas acho que dá para a gente bater um papo ainda. Obrigada, viu, Rubens? Eu achei a palestra super interessante. Na verdade, inclusive, meio até assustadora ver todos esses dados tacados na nossa cara, assim, deixa a gente meio inquieto. E, pessoal, ninguém mandou nada, alguém tem alguma pergunta? Se não, no caso, eu vou até começar com uma pergunta. Eu queria saber o que falta para o Brasil melhorar no saneamento, sabe? É falta de tecnologia, é investimento, é política? O que falta verdadeiramente? Política, pelo visto, deu uma melhorada, né, com essa nova ação legal. Deu. Assim, em termos de vista regulatório, legislativo, a gente criou um novo marco legal, a gente está avançando. Mas, assim, o saneamento ele é de uma decisão municipal, exceto em regiões metropolitanas. Então, ele ainda é uma decisão política de cada prefeito. Então, se o prefeito ele decide não fazer nada, a cidade não vai ter nada. Então, um dos grandes empecilhos é compreender o saneamento como política pública municipal, acho que isso é muito importante. Estadual também, porque os estados precisam subsidiar os municípios. Precisa de investimento. Nós estamos passando um momento aí conturbado, né? Aí veio a pandemia, enfim. Nós, basicamente, tem pouquíssimo investimento para saneamento no país. Uhum. É isso, basicamente é isso que a gente está precisando para oxigenar mais. Uhum. Você acha que falta também incentivo da população para cobrar mais de políticos, por exemplo? Olha, sim, eu acho que sim, mas assim, eu acho que o Brasil melhorou bastante de alguns anos para cá em relação a essa conscientização da população. Eu sou jornalista, então eu sou um grande defensor de informação, de que a população tem que receber informação para criar consciência, para criar opinião e tal. E eu acho que a população de uns anos para cá foi recebendo essas informações de saneamento básico aos poucos, ao ponto que a população está entendendo que isso é muito importante, que isso vai fazer uma diferença gigantesca na cidade, na vida, na economia e tudo mais. Eu acho que, assim, tudo bem, a população ela pode cobrar mais, deve cobrar mais, mas eu acho que é uma questão mais de vontade, de política, de trabalho mesmo, de política pública, de pensar como é que vamos desenhar um saneamento para a cidade, sabe? Vir junto com o político, né? Não... Exatamente. Ele já tem essa ideia, querer fazer isso, né? Exatamente. Entendi. Fernanda, tem alguma pergunta? Na verdade, queria fazer um questionamento, porque assim, você estava falando sobre a questão do furto de água, né? A grande perda de água, muitas vezes por furto, e todos os impactos que vem com furto em relação à qualidade da água que chega para essa pessoa, né? E assim, a gente sabe que muitas vezes furto acontece na comunidade por questões financeiras, né? Desigualdade social, que as pessoas muitas vezes não têm acesso à água de qualidade, ou de repente não tem grana para pagar isso e tudo mais. Então, assim, o que poderia ser feito para reduzir os furtos de água que ocorrem em comunidades? Excelente pergunta, porque é um pouco complexo. Bom, basicamente a gente tem que investir, tá? Perda de água é investimento constante. Tem empresas de saneamento que já entenderam isso. Para você aumentar a sua perda de água, basta você não fazer nada. Se você não fizer nada, as perdas vão aumentar. Então, perda de água é manter a equipe todo dia na rua.
verificando vazamento, verificando hidrômetros. Agora, essa questão de perda, de furto de água, que é uma questão muito complexa, a gente não resolve com fiscalização, não adianta. Assim. Primeiro, a gente precisa entender que é um problema de política pública de habitação. Então, muitas pessoas habitam áreas irregulares, áreas vulneráveis. Então, o saneamento ele acaba sendo só mais um problema, infelizmente. Então, eu acho que para esse caso específico de furtos, eu acho que é uma política à parte. Isso não é muito relacionado ao saneamento. Porque, aliás, eu queria até... É que eu acho que eu não tenho aqui. Mas eu queria até contar para vocês assim. Por que muitas favelas ou algumas áreas irregulares, onde a pessoa não tem posse do terreno, não tem como provar que aquilo é dela, não recebe o saneamento básico? Não é porque as empresas não querem, tá? Porque pelas empresas seria um baita negócio, porque são consumidores, seriam mais pagadores de contas, né? Mas é porque a justiça não autoriza. Então, assim, a justiça entende o seguinte: você, Fernanda, você invadiu ou ocupou aquela terra que não é sua. Então, como punição, você não tem nenhum tipo você não pode receber nenhum tipo de serviço público, incluindo água. É uma decisão uniforme? Não, tem juiz que passa por cima disso, pensa pelo lado social e autoriza que as empresas vão lá e façam o trabalho. Agora, em muitos casos, tem promotores públicos e juízes que não querem saber. Eles seguem a lei assim, à risca e pronto. Então, eu já vi aqui em São Paulo a Sabesp entrando em alguma comunidade, passando a rede de água e o Ministério Público pedindo para tirar. Porque para as empresas é um baita negócio, gente. São pessoas pagando água. Mas as pessoas pagariam? Pagariam. A gente estava em Manaus, até agora, essa madrugada. E um dos projetos que a gente fez foi em 3 comunidades. Basicamente são favelas, palafitas, em cima dos igarapés, Rio Negro ali cortando e as pessoas morando em cima do Rio Negro e poluindo o Rio Negro, né? E essas famílias, baixíssima renda, muitas vivem de subsídios do governo, de Bolsa Família, ou esse auxílio emergencial que teve agora, ou faz um bico ali, faz um bico aqui, etc. Bom, uma das dúvidas que a gente tinha era o seguinte: essas famílias não tinham água. Assim, a gente perguntou para eles, se você recebesse água, você pagaria pela conta? Você teria mesmo a vontade de pagar? Gente, foi unânime. As pessoas disseram, é óbvio que eu pagaria, porque a conta de água, ela é um documento que prova que eu existo, porque tem o nome da minha rua, tem o nome do meu CEP e tem o meu nome. Ou seja, é um comprovante de endereço. E quantas vezes a gente aqui, que estamos nessa sala, a gente precisou fazer alguma coisa que precisava levar o comprovante de endereço. Aliás, tomar vacina, pelo menos aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, eu tive que levar o meu comprovante de endereço para tomar a vacina da Covid. Então, vocês imaginam que uma simples conta de água pode transformar a vida da pessoa? E aí, assim, eles receberam água nessas 3 comunidades de Manaus e, gente, tá todo mundo pagando. Uma tarifa especial, não cobra-se a mesma coisa que a gente paga em nossas casas, porque a gente tem um poder aquisitivo um pouco melhor. É uma tarifa diferenciada. Olha, você vai pagar X por mês. Ok? Ok, pronto. Então, para a empresa de saneamento, levar água ou coletar o esgoto para esses lugares é bacana, porque é conta de água. E diminuiria, obviamente, as perdas de água. As empresas não são tão burras, elas estão pensando nisso também. Só que aí você tem decisões judiciais que impedem, blá, 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 a gente vive esse imbróglio. Então seria não só uma questão, essa principal de lá, não é só uma questão de você receber água de qualidade, mas também é uma questão de pertencimento, né? As pessoas têm que ter a sensação de pertencimento daquele lugar mesmo, né? Que elas fazem parte da sociedade. Realmente é uma discussão bem interessante, porque a gente só pensa o lado da água de qualidade, que sempre é super relevante, porque é uma questão de saúde pública também. Mas é difícil a gente conseguir pensar nessa questão do pertencimento, porque aqui a gente está mais zona metropolitana, em cidades bem estruturadas, é muito difícil a gente ter essa sensação assim, de o poder de um papel no seu nome, uma conta no seu nome. Eu acho que a Karine comentou alguma coisa aqui também. Deixa eu ver aqui. Cadê aí, Lara? Pode ser a Karine Novaes. Ela falou:
Tem aquela questão de que os políticos não acham tão interessante investir em saneamento nos processos eleitorais, pois são obras invisíveis. Talvez se a população fosse conscientizada da importância do saneamento, isso poderia mudar? Acredito que acredito que dessa forma os políticos iriam ter mais interesse em investir nisso, talvez. Olha, sim, mudaria. Existe muito essa máxima de que o saneamento ele não dá voto, que, enfim, é obra enterrada e blá, 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 e etc. Só que assim, gente, eu já vi casos de políticos que usaram bem o tema do saneamento até para se reeleger. Então, assim, pô, o político viu a oportunidade, ele falou, pô, eu vou vender isso para a população e pronto, e vai dar tudo certo. E deu, teve lugar que deu. Então, o que a gente pode concluir? Sim, é uma questão de como é que você vai usar o saneamento ao seu favor, você tem que ser esperto. Adianta a gente ser ingênuo de achar que o político vai fazer só porque vai melhorar a vida da população. Não, não vai. A gente sabe que não vai. Deveria, mas não vai. Então, assim, moral da história, eu acho que é uma questão de ele saber usar inteligentemente o saneamento como pauta até uma plataforma política dele. Ah, bom, quem está fazendo isso aqui eu acho que não vem ao caso a gente estar falando de política, mas já que o assunto foi falado, a gente está vivenciando isso aqui em São Paulo. O governador do estado de São Paulo, ele usou a despoluição do Rio Pinheiros como plataforma política e promete até o final do ano que vem entregar o Rio Pinheiros, não é o Rio Tietê, mas o Pinheiros, despoluído. E isso passa pelo saneamento básico. Se ele conseguir, é uma plataforma política. Por quê? Porque ninguém nunca conseguiu despoluir esse rio. E esse rio ele passa por despejo irregular de esgoto. Enfim, é isso, é saber usar. Eu acho que mais políticos podiam usar disso, para a população poder ter isso, né? Porque falta de saneamento não tem como, né, gente? Não consigo nem imaginar isso. É acesso, né? E eu até ia perguntar sobre essa questão de despejo regular, né? Porque em Niterói tem aquela região oceânica, não sei se você conhece Niterói, que eles estão revitalizando muita coisa. Mas ela passa ainda por um processo muito complicado de despejo irregular. A companhia de Niterói boa, né? Águas de Niterói, eles têm uma boa quantidade de esgoto tratado, mas ainda tem despejo irregular em algumas regiões. E o que poderia ser feito em relação a isso, sabe? Fiscalização, multa, porque não é uma área exatamente pobre, mas é uma área que isso acontece. Existe esse probleminha de áreas regulares despejando esgoto sem nenhum tipo de coleta, né? Uhum. Aí é um problema também da própria empresa, é isso que eu estou falando para vocês. Assim, o que acontece? Muitas das vezes as empresas não têm meta, não tem nada, e acaba também prejudicando quem deveria ter esses sistemas, né? Assim, na verdade, eu não sei se vocês sabem, mas é crime ambiental, crime de prisão, de cadeia, de multa, você jogar esgoto irregular, né? Esgoto sem tratamento na natureza. É crime. Crime. Então, já existe uma legislação nacional em relação a esse assunto. Mas, basicamente, é o seguinte, às vezes o morador ele fica refém, porque ele está ali naquela área regular, ele está esperando a empresa passar todo o serviço, ele não tem. Então, ele acaba despejando em algum lugar. É um pouco complexo, mas já existe uma legislação nacional que criminaliza essa prática. Sim, sim. Isso aí eu estava ciente dessa legislação, mas é uma questão mesmo de falta de cumprimento, né? E muitas vezes eles falam também em relação a casas mais antigas que não tinham uma conexão com rede de esgoto e essa casa foi passando e os novos moradores não têm interesse em fazer uma obra nova para ligar a rede de esgoto, né? Mesmo seja uma área mais nobre. Então, isso é uma legislação de cidade para cidade. Aqui em São Paulo, eu sei que tem uma lei já desde 2003, 2004, na época que a Marta Suplicy foi prefeita, que toda casa em área regular tem que se conectar à rede de esgoto. Toda, isso é uma obrigação, uma norma do município. Quem deveria fazer a fiscalização é a prefeitura, não é nem a Sabesp. A Sabesp ela não tem esse poder de fiscalização. A Sabesp é uma prestadora de serviço, tá? É a mesma coisa que a Vivo, por exemplo, ela é uma prestadora de serviço. Ou vamos imaginar o seguinte, você rouba sinal da Claro, da televisão da Claro na sua casa, então você tem acesso à TV por assinatura.
não é claro que deveria ir na sua casa e te multar, porque ela é uma prestadora de serviço, ela não tem esse poder de fiscalização. Quem deveria fazer isso é um órgão da prefeitura, do estado, seja lá onde for. No saneamento funciona igual. Quem deve fiscalizar é a prefeitura. Então, assim, Rio de Janeiro deve ter, Niterói deve ter alguma legislação da cidade que obriga as pessoas a se conectarem. Ah, você não quer se conectar? Então tá, então você vai receber uma multa de X por dia até você se conectar. Mas as leis estão aí, o problema é quem vai fiscalizar. Imagine o seguinte, muitas prefeituras não vão querer se indispor com os munícipes, porque eles são carteirinha de voto, eles são eleitores, eles são título de eleitores. Político enxerga a gente como título de eleitor. Então, assim, tipo assim, Fernando, eu bati na sua casa e falei, Fernando, você não se conectou à rede, aí você fala assim para mim, não, é aí que eu não vou. Ah, então tá, tem uma legislação, tá aqui, R$ 500 por dia enquanto você não se conectar. Na próxima eleição você não vota em mim porque você ficou com uma baita raiva de mim. É basicamente isso que eles enxergam, entendeu? Mas as legislações têm. Entendi. Mas alguém tem uma pergunta? Gente, pode abrir o áudio se quiser, tá? Fique à vontade. Sem vergonha, por favor. Tem mais uma pergunta, Lari? Acho que não. Agora não. Não contestei a Eu acho que eu também tinha um questionamento a fazer sobre as regiões rurais, né? Porque você chegou a comentar sobre a questão do poço, né, e tudo mais, né? E aí, como é que funciona o saneamento nessas regiões, né? Porque a gente vê uma grande questão aí com o sumidouro, né? E acaba se tornando uma prática muito comum nessas regiões, um sumidouro sem nenhum tipo de tratamento anaeróbio, aeróbio, nada disso, simplesmente bota lá numa fossa por um certo período de tempo e depois joga na terra mesmo. O que acontece é o seguinte, por isso que a gente não considera essas fossas dentro da estatística oficial, até porque o próprio governo brasileiro não considera. Então, isso já de muito tempo, tá? Não é de agora, muito tempo. Então, assim, o que acontece? A gente sabe que tem uma regra para você fazer uma fossa. A BNT te dá uma regra, ela te fala, olha, você tem que construir a fossa assim, assim, sabe? As pessoas não seguem, as pessoas fazem do jeito dela. Muitas pessoas fazem a tal das fossas rudimentares, que antigamente chamavam fossa negra, que é basicamente um buraco no chão, joga tudo ali. Pô. Tem os sumidouros, tem as fossas sépticas, né, que são fossas revestidas, enfim, para proteger o solo e tal, mas que muitas das vezes não são feitas adequadamente. Então, prejudica o solo, prejudica a saúde, prejudica o meio ambiente, prejudica a vida aquática, prejudica tudo, 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 tudo. Então, por isso que é muito delicado falar sobre esse tema, porque fossa, eu enxergo que ela é muito benéfica para áreas que não têm o que fazer. Uma área rural, muito distante, faz a fossa, de uma maneira adequada, então faz a fossa. Uma área urbana, é difícil porque a gente está colocando em risco muitas coisas e tal. E não seria necessário, haja vista que os sistemas coletivos deveriam abranger esses locais. Mas eu até mostrei para vocês, né? Os dados de Santa Catarina, de coleta de esgotos, é baixíssimo, por rede. Por quê? Porque lá em Santa Catarina tem uma cultura muito forte de fossas. E eles acham aquilo o máximo, porque é isso, é muito bom, não sei o quê, blá, blá, blá. Ok, mas a gente já está cansado de ver fossas lá ou outros lugares do Brasil feitas de qualquer jeito, que acaba contaminando o solo, o lençol freático, acaba trazendo problema de saúde para a criança do mesmo jeito. É um pouco complexo também isso. Entendi, mas realmente não é um assunto bem... Porque a gente que acaba andando muito em regiões mais rurais, né? Eu circulo muito em regiões mais rurais, acaba vendo essa prática muito comum. Inclusive, em fevereiro, os vejo falando, não, a gente bota um cano ali que até a água chegar no rio, ela tá transparente, sabe? E sem levar em consideração que não é só o rio, né? Que existe todo um caminho para chegar até o rio, né? Que tem um lençol freático passando aí por baixo. E eu escutei isso algumas vezes. Então, é realmente um assunto bem complexo, principalmente se levar para a região rural, né? Porque falta uma educação ambiental muito grande, muitas vezes, nesses lugares. Falta tecnologia, né? Falta tecnologia e falta chegar conhecimento também, muitas vezes, sabe? Educação ambiental mesmo. Bom, gente, alguém tem mais uma pergunta? Comentário, qualquer coisa? Acho que não. Bom, Rubens, tá quase no seu horário. Sim. A gente agradece muito pela palestra. Foi muito interessante, de verdade. Foi sim.